para fazermos uma oração. Querido Pai do céu, obrigado, Senhor, por mais um dia que se passou. Agora que estamos em tua casa, agora que iremos louvar, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar cantando o louvor. Eu quero agradecer. Deus é um Pai bondoso, perdão. Não irei
noite. Vocês viram muito maravilha, que beleza? Estão de parabéns, né? As nossas crianças. Esta noite nós vamos dar início a uma celebração muito importante, né? Que é a entrega dos certificados das nossas crianças que durante todo o ano de 2025 estiveram ali com muita dedicação nas classes delas, né? Participando, aprendendo, aprofundando o conhecimento de Jesus. Mas para isso, eu quero convidar aqui duas pessoas, vou mencioná-las aqui agora. Quero convidar a irmã Esteane, que durante todo o ano de 2025 foi diretora do Ministério da Criança, e quero convidar também a irmã Meire, que foi eleita agora para continuar o trabalho durante 2026. E nesse momento nós vamos fazer uma oração, lembrando que esse culto ele ressalta a bondade de Deus, o poder de Deus e a graça dele sobre essas crianças, sobre toda essa igreja. É um culto de adoração onde nós estamos felizes por ter essas crianças participando, fazendo a diferença já na nossa vida, na vida da nossa igreja. Gostaria que, assim como você está, você feche os seus olhos e nós vamos então orar a Deus. Querido Deus, amado Pai, nessa noite, Senhor, é um culto de celebração, um culto de agradecimento, é um culto de louvor ao Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração. A nossa adoração, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem nos alcançado. Obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças que têm feito a diferença na vida da igreja, na nossa vida. Que o Senhor continue conduzindo elas nos seus caminhos, continue abençoando elas, para que elas continuem sendo proclamadores do seu amor. Permaneça conosco, que nessa noite o Senhor guie os nossos pensamentos, que a nossa mente esteja aberta para entendermos os ensinamentos que aqui serão expostos, e que assim o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus nós pedimos, mas também agradecemos. Amém. Agora eu vou passar a palavra para a irmã Esteane. Ela tem algumas coisas para falar para a igreja, né? Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Porque nossa casa aqui é cheia de crianças. E que nossas crianças continuem tendo brilho nos olhos e o desejo no coração de aprender cada vez mais de Jesus, tá, crianças? E cada dia vocês têm esse desejo de aprender de Jesus. E nós, os pais, que possamos honrar a Deus como uma criança que tem a pureza em seu coração, pois é essa pureza que nos torna um mundo mais belo e nos inspira a buscar cada vez mais a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez, né, aqueles que chegaram. Nesse momento a gente vai dar início então à entrega de certificados. Vai dar certo com a imagem? Antes de tudo, nós vamos estar colocando aqui uma imagem para a gente entender um pouquinho, né, sobre o novo currículo Vivos em Jesus, porque até o ano de 2025 era o currículo do Elo da Graça, que foi finalizado, inclusive ao certificado que as crianças vão estar recebendo nesse momento, onde o Elo da Graça, a criança, ela via o primeiro momento da lição da escola sabatina na salinha, né, junto com a professora, e durante a semana ela fazia um culto, né, de adoração a Deus, recapitulando a lição com os pais e decorando o versinho áudio. No novo currículo Vivos em Jesus, agora as crianças, elas estudam em casa, assim como a lição dos adultos, né? Como a gente sabe, a lição dos adultos a gente estuda durante a semana e no sábado a gente recapitula. No Vivos em Jesus a gente não fala recapitular, a gente fala aprofundar, a gente
esse símbolo ele foi pensado junto com o Ministério da Escola Sabatina e o Ministério Pessoal que criaram esse novo currículo. O símbolo do currículo Vivos em Jesus representa a transformação da criança através da palavra de Deus. Com um círculo, que como vocês podem ver, lá em cima tem o círculo, representa a criança, que é o ser humano, né? Uma base que é a Bíblia. Aquela parte de baixo ali, vocês podem ver, é a base de tudo. Então, que nós possamos entender que a base para o crescimento espiritual, tanto nosso quanto das nossas crianças, é a palavra de Deus. E esse culto aqui hoje é exatamente para isso, para a gente estar adorando e louvando nosso Deus, nosso Senhor Jesus, e a sua palavra, que é a Bíblia, que é a base de tudo para nosso viver. Por isso, o novo currículo Vivos em Jesus, ele tem como base a Bíblia, porque sem Deus nós não temos vida, porque Ele é o dono da vida. E como vocês podem ver, tem uma folha, né? A base, então, representa a Bíblia, o círculo representa o ser humano, no caso, as crianças, e essa folha. A folha, ela simboliza, ao se fundamentar nas Escrituras de Deus, ela representa a vida. Lá no Jardim do Éden, como vocês lembram, quando a Eva comeu o fruto e deu para o Adão, ele viu a primeira folha cair. E naquele momento ele chorou. E aquele momento, aquela folha caiu, eles entenderam que a partir daquele dia iria existir a morte. Então, hoje, no currículo Vivos em Jesus, essa folha representa a vida. Porque naquele momento que a folha caiu, representava a morte. Como vocês podem ver, a folha está para cima, representando a vida. Então, para a gente recapitular, né? A base é a Bíblia, a folhinha representa a vida e o círculo representa as nossas crianças. Amém? Amém. Nesse momento eu convido para estar vindo aqui à frente as crianças que vão estar recebendo o certificado e as professoras do hall. O ano passado, quem estava no hall era a professora Rosane e a Bruna, né? A Bruna estava ajudando, hoje ela não pôde estar, mas então a Lô vai estar vindo aqui à frente. E ela vai estar trazendo consigo, né, a nossa querida, preciosa aluna, a Luísa. Eu vou estar chamando agora o nome das crianças, né? Luísa Leme Sampaio, então vai estar recebendo o certificado aqui da diretora, que foi do ano de 2025. A Luísa. Ela vai estar recebendo também uma lembrancinha. Liz Leme Carvalho. A Liz não está, né, mas a irmã Alessandra pode vir aqui receber o certificado dela, também que está nas mãos da irmã Luciane. Convido nesse momento, vai ser a nova professora agora, juntamente com a Losane, a irmã Losane, na classe que é dos iniciantes, né? Os bebês também vão estar ficando nessa classinha, porque quando eles fizerem um aninho, eles vão estar passando para a classe dos iniciantes. Então, convido estar aqui na frente a nova professora também dos iniciantes, a Rosa Marrone, e para vir pegar também o certificado, Jade Heloíse Ferreira da Silva. E o nosso caçulinha no momento, né? Agora nasceu o Apolo também, mas até então era o nosso caçula, juntamente com a Daiane Henrique Araújo Barbosa. E a outra criança, né, que é a filha do nosso pastor, a Bruna,
do Borges, mas posteriormente vamos estar entregando para elas. Nesse momento, a Lu vai estar fazendo uma oração de consagração, né, para os nossos bebês, para as nossas crianças, que fizeram parte do ano de 2025 da salinha do hall, que era, né, de 0 a 4 aninhos, e agora passa a ser, mudou o nome, a nomenclatura, passa a ser bebês e a partir de 1 aninho até 3 aninhos iniciantes. Fechamos nossos olhos. Querido Deus e Pai, gratos somos, Senhor, pelo Teu cuidado, Tua proteção. Agradecemos também ao Pai por essas crianças. Que o Senhor continue capacitando cada pai, cada mãe, para que eles venham ensinar os seus filhos, ó Deus, a seguir os Teus caminhos, a conhecer mais a Ti e servir também, ó Deus. Também pedimos, Senhor, que venha capacitar cada professora também, de cada salinha, que o Senhor continue nos abençoando, derramando suas bênçãos sobre cada um. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós agora vamos dar início à entrega de certificados na sala do Jardim da Infância, ano 2025. Na sala do Jardim, houve momentos que as crianças ficaram na salinha da professora Losane e na minha salinha. Então, eu convido a professora Losane para estar vindo aqui novamente, para estar também ajudando a entregar os certificados. Convido nesse momento para estar vindo aqui na frente Cecília Emanuele Souza Lopes. Pode vir também alguém da família, né, irmã Salete? Isabela Ferreira de Freitas. Pode vir também alguém da família, se quiser vir os pais, né, irmã Fabiana, irmão Frei. Mirela da Silva Moura. Amém. Nesse momento, eu convido agora para estar aqui à frente as professoras que vão ser do primários, irmã Cristina e irmã Edna. Para darmos início à entrega de certificado das crianças da salinha dos primários. Essa classe vai continuar com a mesma nomenclatura. A classinha dos primários, que são as crianças de 7 a 9 anos, vão continuar com o nome primários. Convido então aqui à frente Adria Alves Borges. Acho que o Adria não veio, né? A gente vai estar entregando posteriormente. Davi Luiz de Jesus Santos. Heloísa dos Santos Barbosa. A Jéssica pode estar vindo aqui também. Emanuela Abreu Quintino. Enzo Gabriel dos Santos Prado. A Rayane também convido para estar aqui à frente. Esther Soares da Silva Ribeiro. Jade Gabriele Silva Martins. Joseph Rian Ferreira da Silva. A Rose pode estar vindo também. As crianças podem ficar, por favor, na escada, que logo logo elas vão estar cantando, né?
Leonardo Pedro Mendes Ferreira. Miguel dos Santos Lima. Nicolas Hilário de Souza. Oliver da Silva Moura. Valentina Nascimento Borges, né? A filha do pastor, também não pode vir. Amém. Essas são as crianças. Nesse momento, a irmã Cristina vai estar fazendo uma oração para as nossas crianças. Vamos fechar os olhos. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, em especial por cada criança aqui. Cada criança, Senhor, que desempenha um papel importante para a igreja, importante para os pais, importante para os colegas. Pai, capacite a cada um das professoras, capacite, Senhor, para que nós possamos ensinar a eles cada dia mais e mais. Também peço, Senhor, uma bênção especial por cada um aqui, e por aqueles que não puderam vir. Tudo isso eu te peço, Senhor, em teu nome. Amém. Amém. As crianças podem ficar na escada e entregar a lembrancinha para o papai, para a mamãe, para a vovó. Agora, para finalizar, vai ter a promoção de classe. As crianças que eram bebês e agora vão estar mudando de classe. Eu vou estar chamando a criança, pode vir aqui na frente. Criança vai estar passando da sala dos bebês para a sala dos iniciantes. Henrique Araújo Barbosa. Convidá-lo para estar vindo aqui à frente. A irmã Losane, que vai ser da salinha dela, que agora ele, como ele vai fazer 1 aninho, ele vai deixar de ser da salinha dos bebês e vai estar passando para a salinha dos iniciantes. Então agora vai ser a promoção de classe. E Jade Heloíse Ferreira da Silva. Que agora eles estão se tornando iniciantes. Parabéns para as crianças, né? E a outra é a Valéria também, que também já fez 1 aninho e vai também estar passando para a salinha dos iniciantes. E a Rosa agora vai estar lendo uma mensagem para as nossas crianças que estão recebendo essa promoção, né? Da salinha dos bebês para a salinha dos iniciantes. Durante esse tempo, você deu seus primeiros passinhos na fé, ouviu música sobre Jesus, sentiu o carinho da sua família e da professora em cada historinha bíblica e começou a entender a quanto Deus ama vocês. Agora, vai crescer mais um pouquinho e conhecer melhor a Jesus por meio de novas histórias, atividades e canções. Que alegria ver vocês crescendo! Muitas bênçãos em sua nova classe dos iniciantes. Parabéns às nossas crianças. Podem sentar. E agora vamos dar início às crianças que vão... Agora vamos dar início à promoção de classe das crianças que eram do jardim
que hoje vai chamar infantis, o novo currículo, e elas vão estar passando para a sala dos primários com a professora Cristina e a professora Edna. Então, a Ana Cristina vai estar entregando o certificado para a criança. Cecília Manuel Souza Lopes, que vai estar passando da sala dos infantis para a sala dos primários. Isabela Ferreira de Freitas, que também está sendo promovida de classe. E Mirela da Silva Moura. E a irmã Edna vai estar lendo agora, nesse momento, uma mensagem, né, para as nossas crianças que estão recebendo essa promoção de classe. Na classe dos infantis, vocês aprenderam que Jesus cuida de vocês, perdoa seus erros e ajudam a fazer o que é certo. Conheceram histórias inspiradoras, aprenderam a apreciar a leitura da Bíblia e descobriram que também pode compartilhar sua fé. Agora estão preparadas para os novos desafios, buscando viver com uma filha de Deus em todos os lugares. Muitas bênçãos em suas novas classes do primário. Parabéns, meninos. É a primeira vez que eu estou pegando o microfone. Foi muito bem, maestra. Crianças, parabéns para cada um de vocês. Louva a Deus pela vida de cada uma das nossas crianças, pela vida dos pais, e dizer que sem o apoio de vocês, nada disso é possível, porque a sala das crianças, né, só acontece por conta das nossas crianças. Então, agradecer a cada pai que tragam as crianças aqui para estarem aprendendo um pouquinho mais de Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. E dizer que é muito bom, meu coração se enche de alegria quando a gente está lá passando a lição e aí elas falam, comentam, a gente vê o quanto de conhecimento elas têm a respeito da palavra de Deus. Então, louvar a vida delas, a Deus, que Deus possa abençoá-las grandemente nesse caminho, que elas continuem crescendo em sabedoria, estatura e graça, né? Pois é isso que Deus quer das nossas crianças, que são o futuro da nossa igreja. Obrigada a todos. Nesse momento, as crianças vão estar cantando a música Vivos em Jesus. Amoroso e
onde podemos ver nossas crianças aprendendo cada vez mais sobre a Tua Palavra. E no ano de 2025, elas estavam aqui a cada sábado, aprendendo e compartilhando seu aprendizado. Que o Senhor continue abençoando a cada uma delas, os pais, os avós, os seus responsáveis. Continue conosco nessa noite. O Espírito Santo esteja aqui no meio de nós, nos dando entendimento, abrindo o nosso coração para entendermos a Tua Palavra. Que o Senhor use essa noite o pregador, que ele fale através do Espírito Santo, Senhor. Que o Espírito Santo use ele nessa noite. Abençoe os irmãos aqui presentes, abençoe aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, que o Espírito Santo habite no lar de cada um. Continue conosco, em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. E aí? Vocês imaginam, olhando assim, pensando muito rápido, quantas crianças subiram aqui nesse culto hoje? O ponto dele deu 24. Tem muita criança, né? Graças a Deus. Nessa hora, eu gostaria de abrir a palavra de Deus com vocês, para nós apresentarmos um pouco, né, a respeito da importância que as crianças têm para o reino de Deus, tá bom? Então peço agora que vocês se acalmem, né? Fiquem bem calmos, deixa a euforia passar e pegue a sua Bíblia. E nós vamos começar no livro de Marcos, no capítulo 10, no livro de Marcos. Nós temos um texto que gostaria de gastar tempo, né, falando sobre ele. Marcos capítulo 10. Isso, no livro de Marcos. Fala de um momento em que Jesus estava em algum lugar e algumas crianças queriam ir até Jesus. E os discípulos procuravam deter as crianças, né? E nós vamos entender aqui algumas coisas a respeito do que aconteceu. Todos acharam Marcos capítulo 10? Amém? Nós vamos ler dois textos aí. Verso 14 e 15. Diz assim, ó, verso 14. Vamos começar do 13, né? Diz assim, ó, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Verso 15. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará. E se nós formos pensar nos aspectos que Jesus fala, e que a gente pode entender que é uma condição, ele falou que quem não fosse como uma criança não podia entrar no reino. E aí, se nós formos meditar nos elementos que estão envolvidos nessa história, a gente percebe que existem algumas características que a gente pode entender por que Jesus disse isso. E eu tenho algumas ideias aqui, que diz o seguinte, que as crianças, elas são um exemplo vivo de fé, um exemplo vivo de dependência. Vamos pensar aqui nos nossos filhos que ainda são pequenos. Vocês acham que eles se preocupam com se no almoço vai ter comida ou não? Se à noite eles vão
ter a cama para dormir ou não? Quantas crianças aí você vê preocupada com essas coisas? Sabe por quê? Porque eles confiam que o pai vai prover tudo. Por exemplo, quando o bebezinho ainda é de colo, né? Que ele sente fome, o que ele faz? Ele chora. E ele não quer saber, ele quer comer. Ele tem uma dependência. E aí, pensando nessa questão da dependência, nós podemos entender que Jesus quer que eu e você também tenha uma dependência dele. Que a gente não confie na gente mesmo. Primeiro aspecto, né? A questão da dependência. Eu falei de algo, a fé viva. As crianças, elas são puras, elas acreditam na gente. Quando você faz uma promessa para uma criança, você tem que cumprir, porque senão ela vai te cobrar. Não é assim? Elas acreditam que você vai fazer. Inclusive, às vezes, deixa até para contar na hora só, né? Porque senão vira uma ansiedade tremenda, né? Eu tenho uma filha de 29 anos e um neto de 3. E aí um dia eu falei que eu iria buscar ela e ele para passar um fim de semana aqui. E eu iria buscar no sábado. Ela avisou que eu ia na quinta. Pois da quinta até sábado ela não teve esse seco. E quando eu cheguei lá já estava pronto. E só servia se entrasse no carro para ir embora. Elas acreditam fielmente naquilo que o pai diz para ela. A semelhança dessas crianças, eu e você precisamos também acreditar naquilo que o nosso Pai Celestial nos promete. Nós não podemos duvidar daquilo que Ele nos promete. Se nós confiarmos, se a nossa fé for viva, sincera, nós estamos como crianças. Tem um outro aspecto aqui. Além dessa fé, além dessa dependência, nós temos que entender que a criança, quando ela olha uma situação, ela não vê maldade, ela não tem maldade na cabeça, ela é pura de coração. É certo que a gente percebe, né, que o pecado é tão nojento, é uma doença, um vírus que afetou, ou na verdade infectou a humanidade. E a gente vê traços, né, que o pecado traz na vida de todo mundo. A gente já vê uns traços de egoísmo. Às vezes a gente percebe que se você fizer para uma criança e não fizer para outra, vai dar um problema ali. Mas, no geral, avaliando essa questão, nós percebemos que elas são puras. Criança não tem maldade. Nós também precisamos ter um coração puro, purificados pelo Senhor. Então, dentro desses aspectos, eu gostaria de citar aqui a respeito desse novo currículo, Vivos em Jesus. Queridos, eu não sei se vocês perceberam, mas a igreja ela despertou para um momento em que muitos pais acreditam que a responsabilidade espiritual de os filhos permanecerem na igreja, a responsabilidade é das professoras que passam ali uma hora com seus filhos. Mas não é. A responsabilidade de que os nossos filhos permanecerão no caminho do Senhor é nossa como pai, como mãe. Inclusive agora, todos os dias é necessário que você auxilie o seu filho para que ele estude a Bíblia. Todos os dias. Você pai, você mãe, em alguns contextos você vó, você agora vai ser responsável de conduzir o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta nos caminhos de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes a gente tem um problema de achar que por nós pertencermos a uma fé, os nossos filhos vão seguir isso assim, automaticamente, mas não. Eles também precisam ter o contato com a palavra de Deus, eles precisam também se alimentar da palavra de Deus. Só que nesse início é nós que vamos direcionar o caminho.
para que isso se torne um hábito de todos os dias. Eu e você precisamos ter esse cuidado, porque senão, daqui uns dias, nós vamos perceber que os nossos filhos vão perder o interesse pelas coisas de Deus. Quando eles crescerem, que eles estiverem numa situação de tomarem as próprias decisões, se eles não foram bem alicerçados ali, eles vão tomar decisões estranhas aos nossos olhos. Por quê? Essa fase da vida que eles estão vivendo, esse início de vida, é o momento em que eles estão formando o caráter. E se esse caráter ele não for formado com Jesus na vida deles, com a palavra sendo a base deles, vai dar um erro. E aí a gente às vezes fala assim: a igreja não faz nada para o jovem, a igreja não faz nada para as crianças, e é por isso que os jovens estão... Eu discordo disso. Quem é o responsável espiritual pelos meus filhos? Sou eu. A gente falha, sim, muitas falhas, mas nós precisamos pedir a Deus que nos ajude. Fácil é? Porque tem dia que nem nós estamos querendo estudar a Bíblia. Mas no reino de Deus, nós não precisamos estar motivados a estudar, nós temos que ter disciplina. E no dia que a motivação não existir? Então, esse novo currículo, você pai, você mãe, você avó ou avô, são fundamentais para que essas crianças tenham sucesso espiritual. Por quê? No momento de aprofundar a lição, de aprofundar o conhecimento, elas vão precisar estar com a Bíblia na mão e perguntas vão ser feitas. E se ela tiver estudado a lição, ela vai saber responder. E ela vai se sentir parte de um contexto de crescimento, de aprendizado. Primeiro ponto é memorizar o verso da semana. Primeiro ponto. E se ela conseguir memorizar o verso da semana, ela vai ficar muito feliz. E se ela conseguiu memorizar, é porque ela estudou durante a semana. E se ela estudou, é porque você auxiliou essa criança a estudar. Então a responsabilidade agora aumentou. Aumentou, porque agora o currículo exige mais da gente. Não que antes não exigia, mas é porque agora abriram-se os olhos. Ou a gente toma conta dessas crianças ou nada vai acontecer. E aí, para finalizar, eu gostaria de levar você a um texto de Deuteronômio, no capítulo 6, que tem tudo a ver com isso que eu falei aqui agora. Lá no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 6. E a gente encerra com esse texto. E lembrando que esse texto que nós vamos ler, ele está num contexto em que os filhos de Deus já haviam herdado a terra, e Deus aqui dá algumas instruções de como eles seriam bem-sucedidos nessa terra. E aí, quando a gente começa a partir do verso 1, olha aí, capítulo 6, verso 1: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então Deus agora estava dando uma sequência de instruções, e entre essas instruções ele diz: sejam obedientes a mim, aos meus estatutos, aos meus mandamentos, e assim vocês vão viver muitos dias. E essas instruções eram para toda a família. E aí continua no verso 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que te bem suceda
ajunte e multipliquem na terra, que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí o verso 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí o verso 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No coração. Verso 7: tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao... Entendem que o ensino é em todo momento. E eu queria destacar essa palavra inculcar. O que é inculcar? Alguém poderia dar alguma ideia aí? Ficar pensando, repetindo, gravar, imprimir na mente. A gente fala assim: nossa, eu estou inculcado com esse negócio aqui. É porque não sai da mente. E Deus quis dizer o seguinte: fale até eles gravarem na mente. Fale do Evangelho, fale dos meus estatutos, fale da minha lei, para que eles aprendam e não se esqueçam jamais. E aí a Bíblia diz: ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, ou seja, todos os momentos. Aí eu quero dizer para você: sabe por que educar filhos é difícil? Porque a gente não educa só pelo que fala, muito mais pelo que a gente faz. É esse o maior problema, esse é o maior desafio da educação. Sabe por quê? Porque se eu quero que o meu filho ou os meus filhos sejam homens e mulheres de oração, o que eu preciso ser? Um homem de oração. Se eu quero que os meus filhos sejam estudantes assíduos da Bíblia, o que eu tenho que ser? Um estudante assíduo da Bíblia. Ah, mas nós temos exemplos na Bíblia, eles temos exemplos de muitas pessoas que foram crentes fiéis e os filhos se desviaram. Queridos, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer. É muito melhor nós termos feito a nossa parte e um dia o filho ter decidido se desviar do caminho do Senhor, nós analisarmos o que fizemos e percebemos que fizemos o certo, e agora depois ele tomou decisões erradas, do que a gente ver de fora e pensar que nós não fizemos o que precisamos. Então hoje é o dia que nós despertarmos. Talvez, assim como eu, né? A minha filha hoje não está na igreja. E aí eu fico olhando para trás e percebo que eu cometi muitos erros. Bastante erros. Erros que talvez eu nunca vou conseguir reparar. O que resta agora? É a oração do pai por uma filha. É só isso que resta. E sempre tiver a oportunidade, aconselhar, falar. Mas muitos aqui, eu contei 24 crianças. Essas 24 crianças têm a oportunidade de nunca se esquecer do Senhor. E a minha oração nessa noite por você e para você é que o Senhor te abençoe. Que Ele me abençoe, porque também nós temos aí, né? Principalmente aí o Leonardo Pedro, tem 9 anos ainda, né? Mas nós temos uma tarefa pela frente, de nos mantermos no caminho, junto com os nossos filhos. Se você deseja receber auxílio do Senhor para essa tarefa que é tão difícil, se você quer receber força de Deus para manter os seus filhos salvos, antes de fazer o último apelo, eu quero só dizer uma coisa que é muito importante. Estava vendo hoje um pensamento, Ellen White diz o seguinte, traduzindo, resumindo a fala dela, ela fala assim, que uma casa que não tem crianças é como um jardim sem flores, ou seja, algo sem graça. Claro que ela não está falando que a gente tem um monte de filhos também, né? Também tem que ter cuidado, né? Mas, para nós entendermos o tanto que as crianças são importantes para Jesus, para Deus, para o reino. Então, se você quer receber essa força de Deus para cumprir a sua tarefa, eu gostaria que
você fechasse os olhos nesse momento. Vamos orar para Deus nos consagrar, né? Para que nós possamos ser sábios na condução dos nossos filhos. Querido Deus, neste momento, Senhor, nós queremos agradecer, Pai, porque o Senhor nos deu esse privilégio, essa tarefa de educar esses meninos e meninas. Nos deu, Senhor, a responsabilidade de sermos exemplos para eles e para elas. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê força. É uma jornada que é difícil, não é fácil, mas sabemos que o Senhor está mais desejoso de nos ajudar do que nós de pedirmos ajuda. Que o Seu Espírito se manifeste em nós, que nós, pais e mães, avós e avós, sejamos sábios segundo o Senhor, para darmos conta do recado. Amém. Nos abençoe, nos conceda a Tua bênção hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, não terminou, nós temos o nosso último louvor. Onde estão as crianças aí para cantar o último louvor? Vamos lá, meninos e meninas, vamos cantar juntos. A congregação pode ficar de pé, né? Vamos lá, vamos cantar.
Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa noite que vivemos aqui, por termos sentido a Sua presença. Obrigado por essas crianças, porque o Senhor tem abençoado elas, tem abençoado a família delas. Obrigado porque tivemos aqui a oportunidade de perceber que no Teu reino essas crianças são muito importantes. Nós tenhamos a noção disso e que nós, que somos adultos já, também tenhamos, Senhor, o processo de nos tornarmos como elas, como crianças, de termos uma fé firme no Senhor, de dependermos do Senhor, de sermos puros, de confiarmos no Senhor, que nós também possamos nos tornar como crianças. Agora iremos para nossas casas, que o Senhor nos acompanhe, nos proteja, nos guie, nos leve em paz. Em nome de Jesus nós pedimos e também agradecemos. Amém. Agradeço a todos, eu estarei a volta para cumprimentar vocês.